A todos. Essa questão do Evangelho, bem ou mal, o Santo Agostinho ele nos coloca a questão que muitas vezes aquilo que nós sofremos é na realidade um remédio para a nossa vida. Então nós vemos, por exemplo, as pessoas passam por provações, por sofrimentos na terra, e muitas vezes esquecem que aquele sofrimento, ele faz parte de uma forma, como se fosse um empurrão, para que a gente possa evoluir de uma forma mais rápida. Então a gente tem que procurar entender, gente, que muitas vezes o remédio que a gente precisa, tendo em vista o quê, gente? Que nós temos uma vida milenar, vamos dizer assim. Nós somos espíritos que já vivemos vidas e vidas. E estamos aqui há milênios nesse planeta, morrendo, nascendo, reencarnando, desencarnando. E a gente tem que ver que muitas vezes o sofrimento, na realidade, é uma forma que Deus nos dá o quê? Para nos curar, para curar a nossa vida, para curar o quê? Aqueles males que a gente fez durante séculos. Então o sofrimento muitas vezes vem para isso. E aqui eu lembro daquele livro do André Luiz que chama Ação e Reação. Nesse livro, lá pelo capítulo 19, o André Luiz ele fala o seguinte, que nós temos 3 tipos de dor. Olha bem, porque nós estamos falando aqui do mal e do remédio. E o Santo Agostinho ele mostra que muitas vezes aquela dor que a gente está passando, aquilo ali é o verdadeiro medicamento que a gente tem para curar a nossa alma. Quer dizer, para curar a nossa alma que é imortal. E que a gente tem que ter o quê? Tem que ter fé e confiança na hora da provação. Mas o André Luiz ele nos mostra o quê? Um conceito de dor, evolução, um conceito de dor, expiação e o conceito de dor, auxílio, mostrando que a dor, a primeira, por exemplo, que é a dor evolução, é aquela dor que é inerente a todos nós, inclusive aos animais que convivem conosco aqui nesse planeta. E essa dor evolução é aquela dor que chega até nós de fora para dentro. Quer dizer, é aquela dor que a gente sofre muitas vezes pela condição evolutiva do planeta que a gente está vivendo, tá? É aquela dor que chega até nós através dos problemas da vida que são inerentes a qualquer um, inclusive aos animais, às plantas. Então, quer dizer, todos os seres vivos sofrem esse tipo de dor, que André Luiz chamou de dor evolução, que é aquela dor que nos faz o quê? Caminhar de forma inexorável em destino a nossa evolução. Agora o ser humano, por exemplo, ele tem aquilo que o André Luiz chamou de dor expiação e a dor auxílio. Então vamos ver, a dor expiação. A dor expiação é aquela dor que vem de dentro para fora. É aquela dor que a gente carrega muitas vezes pelo mal que nós fizemos em outras existências, e até nessa vida. A dor expiação, gente, é uma decorrência da lei de causa e efeito. Tá? Que é aquilo que a gente, vamos dizer assim, como diz o caipira, é aquela lambança que a gente aprontou numa outra existência ou nessa vida mesmo, e as consequências que nós estamos tendo em decorrência dessa besteira que nós fizemos. Então isso seria a dor expiação. Então, por exemplo, nós temos aí essas doenças congênitas que a pessoa nasce já com problema, doenças mentais de todo tipo. Por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, que a pessoa adquire a partir da adolescência ali. Então, quer dizer, isso aí é o que o povo chama de dor kármica, de sofrimento kármico. Quer dizer, é uma coisa que vem de dentro para fora, que a gente tem que passar por aquilo. Por quê? Porque isso tudo, esse tipo de sofrimento, são decorrências de quê? Decorrências de alguma coisa errada que nós fizemos no passado. É uma decorrência da lei de causa e efeito. E aí existe também, o André Luiz, ele colocou para nós o conceito da dor auxílio. O que seria essa dor auxílio?
Essa dor auxílio é aqueles problemas, aquelas doenças, aqueles incômodos que chegam até nós em decorrência de algum desvio que a gente está fazendo na nossa rota aqui na vida. Porque todos nós aqui, antes da gente reencarnar, a gente planejou alguma coisa para a nossa vida. E muitas vezes, no dia a dia da nossa existência, a gente esquece de cumprir aquilo que nós acordamos antes de encarnar, no plano espiritual. E muitas vezes a dor ela vem em auxílio exatamente disso, para a gente voltar para a nossa rota. Então, por exemplo, o sujeito tem lá uma vida, está lá estudando, fazendo faculdade, e ele começa a entrar numa vida de desregramento. Começa a jogar, começa a beber, começa a usar droga, entendeu? E aí muitas vezes a misericórdia divina, ela manda para as pessoas aquilo que o André Luiz chamou de dor auxílio, para poder fazer com que essa pessoa retifique a vida dela. Então, por exemplo, às vezes o sujeito está lá bebendo, fazendo aquelas coisas tudo errado, quer dizer, fugindo da rota dele, aí a pessoa tem um infarto. Esse infarto que leva a pessoa a uma quase morte, faz com que a pessoa repense a vida dela. Aí ela pensa, opa, o que eu estou fazendo na minha vida? A pessoa está lá entubada, muitas vezes com infarto, e ela começa a pensar, gente, eu tenho que mudar essa vida minha, porque você vê, eu quase morri. Aí a pessoa lembra o quê? De que ela é mortal, que ela está sujeita à mortalidade, de perder a existência dela. Você vê, por exemplo, a gente vê o relato de muitas pessoas que passaram pelo Covid, tá? Que foram entubadas, tudo. E essas pessoas contam para nós o seguinte, que elas repensaram a vida delas. Com medo de morrer, de perder a existência, elas repensaram a vida. Gente, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E você vê, depois que uma pessoa passa por uma experiência de quase morte, essa pessoa, ela muda a vida dela muitas vezes. Ela muda os rumos da vida dela. Fala, gente, onde é que eu estou indo? Eu tenho que começar a pensar em fazer diferença na vida das pessoas. Eu tenho que buscar um propósito de vida. Eu não posso deixar a vida aí do jeito que estava indo. Então essa dor auxílio, ela muitas vezes é o verdadeiro remédio para a nossa vida. Por isso que a gente não pode reclamar, o sujeito sofreu um acidente lá, e machucou demais, tudo, e às vezes aquele acidente que o sujeito sofreu, ele veio exatamente para quê? Para poder tirar a pessoa de um pensamento fixo aí de suicídio, de uma depressão. Eu já vi muito caso, por exemplo, a pessoa estava entrando numa depressão e de repente ela sofreu um acidente e quebrou um braço. Aí começou aquele problema todo, a pessoa acabou desviando o pensamento para o outro lado e repensando na vida dela. Então, gente, é muito importante a gente aproveitar o que? A dor que chega até nós. Em vez de reclamar, ficar xingando, entendeu? Discutindo com Deus, aquela coisa toda, a gente tem que pensar, gente, essa dor veio para me ajudar. É igual aquela história do São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis, quando teve aquele problema no olho dele, foi uma coisa terrível, que o pessoal depois lá, os médicos da época lá, eles queimaram o olho dele, de São Francisco, e ele sentia muito dor nos olhos. E toda vez que a dor chegava para ele, o São Francisco, ele tinha uma tirada, que ele falava assim, ô irmã dor, seja suave comigo. Olha só, irmã dor, é a forma carinhosa como São Francisco enfrentava a dor que ele estava passando. Aquela dor física nos olhos. Porque de forma inconsciente, São Francisco sabia que aquilo lá ia ajudar a evolução, porque todo mundo está evoluindo. Você vê, por exemplo, aqui que nós conhecemos, Chico Xavier. Chico Xavier era um espírito muito bom, elevado, tudo, mas ele passou pela dor. Tinha problema nos olhos, ele passou, metade da vida dele, o Chico Xavier, ele sofreu com uma angina pectoris, uma dor aqui no peito, fazia com que ele tivesse que tomar medicação. Mas ele nunca reclamou.
dessa dor. Muito pelo contrário, ele abençoava essa dor. E eu lembro, uma vez eu fui lá com o doutor Elias visitar o Chico. O Chico estava lá tomando a medicação, e aí ele falou para o meu sogro, falou, o Elias, meu filho, eu, por exemplo, toda vez que eu vou tomar esse medicamento aqui, que é para o coração, o Chico, ele pegava a caixa do medicamento e agradecia a Deus, falava, oh meu Deus, obrigado por esse medicamento, e que os efeitos colaterais decorrentes dessa medicação possam ser suaves comigo. Olha só, ele ainda pedia a Deus para que o efeito colateral da medicação fosse suave. Então, quer dizer, você vê o entendimento do Chico a respeito desse tipo de dor que a gente passa, todo mundo, ninguém escapa, tá? A gente vê o Cristo, por exemplo, um Espírito perfeito, e passou pelo que ele passou, naquele sofrimento todo, entendeu? Para mostrar para a gente, para dar o exemplo, para deixar um exemplo, para deixar um legado para nós, mostrando o quê? Que o sofrimento é o caminho, muitas vezes, para uma evolução mais rápida, e que a gente não pode maldizer o sofrimento, a dor que a gente passa. E nós, por exemplo, menos ainda. Por quê? Porque como espíritos imperfeitos que nós somos, você pode ter certeza que 90% das nossas dores são decorrências de quê? De coisas que a gente fez de errado nessa vida ou em vidas passadas. Quer dizer, nós passamos pela dor expiação, passamos pela dor auxílio. Por exemplo, o sujeito que tem uma enfermidade longa que antecede a desencarnação dele, muitas vezes aquela enfermidade que chega para a pessoa antes da desencarnação, é para quê? É para preparar a pessoa para a desencarnação, para que ela não seja pega de surpresa, para que ela não tenha, vamos dizer assim, que ela não assuste tanto com a vida após a morte. Então, quer dizer, às vezes a enfermidade antes da desencarnação, ela é abençoada na vida da pessoa. Tá certo, gente? Então é lembrar do Santo Agostinho, que ele fala aqui no Evangelho, o mal e o remédio. E lembrar sempre disso, que muitas vezes aquele mal que a gente julga mal, aquela tragédia, aquele sofrimento que passa, aquilo ali muitas vezes é um remédio para curar a nossa alma. E eu acredito, por exemplo, que essa pandemia que o mundo está passando, para que é isso, gente? É natural que isso aí seja para curar o quê? Para curar o mundo. Para que o mundo possa repensar. Para que o mundo possa ver que o mais importante não é ter, é ser. Porque na hora do vamos ver que você está lá entubado, só vai ficar para você o quê? O ser. O que é você? Mais nada. O que você tem, pouco, tanto faz. A hora que a pessoa está entubada numa UTI, adianta ela ter dinheiro? Adianta ter isso, ter aquilo? Nada. Ter poder? Não tem nada. Ela está aí, ela com os aparelhos ali ligados nela. Então é importante que a pessoa repense. Tá bom? Então eu vou passar agora para o Anderson. Eu agradeço a todos. Tenham uma boa noite.